Vamos lá. Aula de hoje, redação, como escrever números na redação. Vocês sabem como escrever números na redação? Sim. Quando o número Sabem? for menor que 10, você escreve ele por extenso. Isso Escrevo mesmo. assim também. Então, vamos lá. A maioria das pessoas acha que os números de um texto normal sempre devem ser escritos por extenso. Na realidade, existem algumas diretrizes que determinam se há necessidade de escrever o número por extenso ou se é possível escrever o algorismo. O que é o algorismo? O número. É o O número mesmo. O número. Isso mesmo, o próprio número. Seguem como material de consulta as principais diretrizes. Então, quero que vocês observem isso, as principais, tá? Existem algumas outras modelos, mas as que vocês vão mais usar vão ser essas. Então, todo mundo acha que quando tiver número no texto, tem que ficar escrevendo ele por extenso. Não, não é verdade, tá? Não é sempre assim que ocorre. Às vezes é por extenso, às vezes não é. Oi. Então, nas minhas redações, a maioria das vezes, não é a maioria, tipo, às vezes eu coloco por extenso e às vezes eu coloco um número normal, mas eu não sei quando que tem que pôr cada um. Agora a gente vai aprender. Tá? Então vamos lá. Escreva todo número abaixo de 10 por extenso. Essa é a primeira regrinha, tá? Então, todo número abaixo de 10, extenso. Por exemplo, eu e 2 amigos fomos caminhar. Eu Dois e 2 amigos por extenso. Tá bom? Exemplo. Tá bom. As 9 máquinas compradas pela empresa apresentaram problemas. Então, ó, 9 máquinas, tá? Extenso. O diretor assinou os 8 contratos. 8 contratos também, por extenso. Agora, exceções. O que é mais difícil de gravar, regra ou exceção? Exceção, né? Acho que é exceção. A exceção. Exceção. Mas Exceção. essa exceção aqui é bem fácil, ó. Unidades de medida, idade, tempo, datas, números de páginas, porcentagens, valores e proporções. Tudo isso aqui a gente vai escrever em numeral. Em algoritmo, tá? Então, vamos lá. Exemplo. 2 metros de altura, 2 metros de distância. Joãozinho tem 32 anos. São 8 horas da manhã. Hoje é dia 16 de novembro. Estamos estudando a página 4. 51% do conteúdo já foi estudado. É R$50, são R$50 a mensalidade das aulas de canto, vamos pôr, qualquer coisa, tá? Então, tudo isso aqui. Então, o que vocês têm que lembrar? Que quando se trata de unidade de medida, idade, tempo, datas, números de página, porcentagens, valores e proporções, tudo isso é em número, tudo isso é em cardinal, olha aqui. Algoritmo, desculpa. Tudo em algoritmo, tá? 2. Escreva números sempre
que 2 ou mais estiverem em um mesmo período. Como assim, estiverem em um mesmo período? O que é período? Tempo. Não, o que é período na narração, na oração? Na narração, Da oração, do texto, o que é período? Lembra o que é período? Por exemplo, um período de 5 horas, mais ou menos isso? Não, gente. O período é a frase, tá? Ó, isso aqui é um período. É uma frase, tá? Então, o que é período na oração? frase. Isso, é a frase dentro do texto, tá? Então, no mesmo parágrafo, existem vários períodos. Então, vamos lá. E o que é para a gente fazer? Escreva números sempre que 2 ou mais estiverem em o mesmo período. Então, o que é período? Período é a frase. Então, se a gente pegar essa frase aqui, o que nós temos no 4º dia do evento? Então, nós temos um numeral aqui, 42% dos convidados não compareceram. 42% também temos numeral. Não compareceram nas 50 mesas redondas agendadas. 50 mesas também é mais um numeral dentro do período. Então, o que tem que fazer? Professora, posso ir tomar água? Escreva o número sempre. Escreva em números, isso mesmo. Pode tomar água, vai lá. Então, é para escrever em números. Aqui está escrito em números? Sim. Sim, né? Então, é assim que tem que ser feito, tá? Não é para escrever. No 4º dia, por extenso, do evento, 42, 42 por extenso. Não é para fazer assim, tá? É para escrever em números, quando existirem 2 ou mais no mesmo período. Olha só, aqui temos uma regra e uma exceção, porque, ó, o que foi falado aqui em cima? Escreva todo número abaixo de 10 por extenso, certo? E 4 é abaixo de 10. Só que quando tem mais de 2 números na frase, pode pôr em numeral mesmo. Pode pôr em número. Isso mesmo. Só que olha aqui, 42% faz parte da regra ou da exceção? Da exceção. Da exceção. Né? Por quê? Porque é a porcentagem. Porque é ela uma porcentagem e fala que Isso. porcentagem pode ser escrita em algoritmo. Não é? Pode ser. É que a porcentagem ela é sempre escrita. Mesmo que aqui não fosse 42, fosse 1% dos convidados, seria ainda assim, 1%. Escrito em numeral. ainda assim seria em numeral. Em número. Por quê? Porque é porcentagem. E porcentagens podem ser escritas por números. Isso. A porcentagem ela deve ser escrita por números, tá? E aqui, 50 mesas redondas agendadas. Como ficaria? 50 não é porcentagem. Então, deixa eu ver. Proporção. Seria Proporção. Não é Seria por extenso. Seria como? Seria por extenso.
50 mesas Seria, redondas né? agendadas. Isso mesmo. Mas por que seria por extenso? Porque tá acima de 10. E não é uma porcentagem, nem nada que poderia ser, Ser na pelo menos, não. Mas como que é a regra? É, Escreva todo número abaixo de 10 abaixo de por 10 extenso. por extenso. É Não, isso que eu tô normal, Isso. por numeral. O Miguel bugou minha Abaixo- mente. Como assim? Isso. É abaixo de 10. Os 50 mesas redondas É agendadas acima, então ficaria ele está 50 certo. mesas mesmo, tá? Em numeral. Tá bom? Só que Ok. aqui, no quarto dia do evento, olha Tá só, certo? unidade de medida, É o idade, tempo. É o tempo, tempo. ou é a data? É datas. É data. Isso. Acho que por causa do E aí dia o 42 seria datas. também, Porcentagem. Porcentagem. porcentagem, 50 50. mesas redondas agendadas. E esses 50 mesas dá para escrever com números que nem ali tá. Do quarto dia, 42%. E aí pode escrever com números também. Aqui ficaria assim mesmo, tá? Igual a gente falou. E aí, levando em consideração essa regra também, tá? Número sempre que 2 ou mais estiverem em um mesmo período. Período, o que é? Frase. Frase. Então, nunca misture número com numerais. O que significa? Por extenso, tá? Em vez de no sexto dia do lançamento, 20% do novo produto ainda não estavam distribuídos. Então, como que tem que ficar? No sexto dia do lançamento, 20% do novo produto ainda não estavam distribuídos. Então, como que é? Aqui, além de ter nunca misture número com numeral, também temos o quê? Escrever números quando 2 ou mais números estiverem no mesmo período, na mesma frase. Isso, a regrinha anterior, né? Certo? A regra número 2. Isso mesmo. Nunca misture números com numerais. Então, em vez de no sexto dia de lançamento, é para substituir no sexto numeral. 4. Escreva os grandes números na forma mais familiar ao leitor. Pondere qual é a mais familiar. Ó. Que número que é esse aqui? 185 milhões. Isso, 185 milhões. O que é isso aqui? 1,85 vezes 108. Não. Aí ele tá por extenso milhões. Tá substituindo os 6 zeros pelo milhões. Então, aqui, ó. Olha como que tem que ficar. Use números seguidos de palavras quando os últimos 5, 6 dígitos ou 6 dígitos forem 0. Exemplo, 3 milhões. Ao invés de escrever 185 milhões, por extenso, ou em numeral, escreva por extenso. Ó, 160 milhões, ao invés de escreva decimais e frações em números. Ó, Assim, ó, e professora. não 0,39.
e não 3/4, tá? Oi? É tipo assim, ó. É tipo que nesse exemplo aqui que ele deu. Uhum, é verdade, isso mesmo. Vamos lá. Não exagere o grau de precisão. Escreva números com, no máximo, 2 decimais após a vírgula. Olha aqui, ó. 0, aí escreva 2 decimais, tá? E não assim, ó. 0,65. 0,65187. É difícil aí, né? Tá? Ó, 0,83 e não 0,82798, tá? Ó, você pode ver aqui. Ele colocou 83, certo? Aqui ele aproximou. Ele aproximou Dá esse 82. valor para 3, tá? Se o número é uma aproximação, mencione aproximadamente 13 milhões. Cerca de 30 metros distante, perto de 15 litros se perderam. Então, o que significa? Exatamente 13 milhões? Não. Não, 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 é aproximadamente, né? aproximadamente. Cerca de 30 metros de distância. São 30 metros? Não, é aproximado. Pode ser Aproximado, isso. 29, pode ser 32, pode ser 28. Então, mas tem que ser aproximado mesmo, tá? Tem que ser, por exemplo, assim, 29,5. Tem que ser bem aproximado. Não é 25, 23. Tem que ser bem aproximado de 30, tá? Tipo 29, 28. Não, 28 ainda seria considerável, mas assim, não 29, tanto, tá? 31. Seria mais. Seria por uma questão, assim, de centímetros ou milímetros, dependendo da condição de medida, tá? Perto de 15 litros se perderam. Foram 13? Foram 12? Não, foi perto de 15. Perto de 15 é o quê? 14 alguma coisa ou 15 e alguma coisa. Tá? 15 alguma Então coisa. tem que ser bem pertinho e bem aproximado para você poder usar aproximadamente ou perto de ou cerca de, tá? Não comece uma frase com números. Exemplo: 4/5 do território de vendas e não 4/5. Entendeu? Então, não comece uma frase com números. Ó, não pode começar uma frase assim. Tem que começar assim, ó. Por extenso. Ok? Ok. Outro. Ou 4/5 do território de vendas. Mas o mais recomendado é que seja feito assim. Então, começo de frase por extenso, não é número. R$ 3.400 foi o custo do treinamento, e não 3.400 foi o custo do treinamento. Então, por extenso. Só se usa a forma 2, 3, 9 em documentos de natureza legal, fiscal, jurídica ou cartorial. Desculpa, na redação não precisa, tá? Na redação você coloca o número 2, ou o 3, ou o 9, tá bom? Sem o 0 na frente. Quem levantou a mão? A Ana? Pode falar, Ana. Pro, então, Oi. quando você vai fazer, quando você vai escrever os números abaixo de 10 é por extenso, mas e o próprio 10 é por extenso?
Não, abaixo de 10. Só abaixo. O 10 pode Ok. ser por extenso também, tá? Tem as duas Usualmente, opções? usualmente a gente usa 10 por extenso. Ah, tá. Obrigada. 10 ou abaixo dele, tá? Então pensa assim, que é mais fácil, para não confundir. 10 ou abaixo dele. Pode ser? Quem Pode mais ser. levantou a mão? E a Não, Júlia era. foi a É que eu e a Julia, a gente tinha a mesma pergunta. Ah, tá, entendi. Então tá bom. A Giulia, né? Isso. É. Então tá bom. Então vamos lá retomar. Porque isso aqui é de extrema importância para vocês, tá? Porque algumas redações tiveram erro nisso aqui. Então vocês têm que prestar bastante atenção nisso, tá? Pode ser? Eu vou repassar a matéria de novo para poder fixar bem. Então, como que é? 1, escreva todo número abaixo de 10 ou Por o próprio 10, extenso. olha só, por extenso. Exemplo, 9 máquinas, 8 contratos. É abaixo de 10? Sim, são abaixo de 10. Então, é por extenso. Exceções, prestem bastante atenção nisso aqui. Se for unidade de medida, idade, Tempo, datas, números de de páginas, páginas, porcentagens, porcentagens, valores e proporções. proporções. Então, isso aqui tem que observar bastante. Exceção, vamos lá de novo. Unidades de medida, 2 metros, 30 centímetros, 5 centímetros, unidade de medida, 3 quilômetros. Observe, ó, 2 metros. A regra, abaixo de 10 por extenso. Aqui é abaixo de 10, mas é uma unidade de medida. Então, tem que ser numeral. Professora, e também, tipo assim, 2 litros, 5 litros é com números? Também. Por quê? Porque é uma unidade de medida, Ah, tá, obrigado. tá? Idade, 32 anos, 5 anos, 7 anos. 5 anos é abaixo de 10? Sim, é abaixo de 10. Então, teoricamente, teria que ser por extenso. Não Mas é é por uma idade. extenso porque é uma exceção, é uma idade. Horas. Tempo, horas, 8 horas. 9 horas, 3 horas. 8, Então, 3 tudo horas são... é Só um abaixo de pouquinho, 10. Ângelo, só um pouquinho. São abaixo de 10, então a regra é por extenso, mas é uma exceção, porque estamos tratando de tempo. Então, é numeral. 16 de novembro é uma data, então o 16 é numeral, não é por extenso. Aqui poderia também ser dia 5 de novembro, também é abaixo de 10, pela regra é por extenso, mas pela exceção da data, deve ser escrito em numeral. Número de páginas, página 4. Então, página 4 é abaixo de 10, poderia ser por extenso para seguir a regra, mas é uma exceção, porque trata-se de número de páginas. 51%. Porcentagem. É uma exceção também. E R$50 também é uma exceção. Por conta do quê?
porque é um valor. Tá bom? Segunda regra, novamente, vamos lá. Escreva números sempre que 2 ou mais estiverem em um mesmo período. Então, vamos lá. No quarto dia do evento, 42%, 50 mesas. O que é período? Frase. A frase. A frase. Isso mesmo, a frase. Então, aqui nós temos uma frase e temos 3 números. Então, são todos escritos em forma de numeral. Oi. Desculpa ter saído, é a Bia, a Ana. É que daí eu tive que reiniciar meu celular, que ele começou a travar e eu ficava com a tela preta e azul, aí não tava conseguindo ver. Tudo bem, sem problema. Você perdeu muito? Isso aqui eu estou passando a revisão só. A aula você já estava, né? Não, a aula já tava, já não perdi não. Então, eu só tô passando de novo alguns pontos porque é importante, tá? Então, aqui em cima eu falei das exceções e da regra. As exceções são unidade de medida, idade, tempo, datas, número de páginas, porcentagens, valores e proporções. Mesmo que o número seja... Desculpa. Mesmo que o número seja abaixo de 10, teoricamente deveria ser escrito por extenso, por ele ser uma unidade de medida, nós escrevemos em numeral, tá? E aqui a próxima regra é, se estiverem no mesmo período 2 ou mais números, escrever em numeral, tá? Igual tá aqui, ó. Temos 3. Quarto dia, 42% dos convidados e 50 mesas. Então, é tudo escrito em numeral, não é por extenso. Nunca misture números com numerais. É basicamente a mesma regra da anterior, porque se tem 2 ou mais no mesmo período, então é o quê? É numeral, não é por extenso, né? Só que aqui, ó, é uma regrinha quase igual. Nunca misture número com numeral. Então, se você está falando sobre aquele número, não misture, tá? No sexto dia do lançamento, 20% do novo produto ainda não estavam distribuídos. Então, é no sexto dia, ó. Sexto dia, 20%. Tá? Como que é a regrinha? Não misturar número com numeral. Tá? 4. Escreva os grandes números na forma familiar ao leitor. O que é mais familiar? Assim ou assim? Assim. Assim, A né? segunda opção, 185 milhões. Isso, por extenso, certo? Tipo, É até o mais número fácil para normal depois do milhão. Daí, tipo, o milhão, os milhões, depois, por extenso. É muito melhor. muito melhor. Então, ó, escreva decimais e frações em números e não exceda o numeral em 2 casas, mais que 2 casas, tá? Então, pensa sempre, vírgula, 2 casas. Por quê? Porque isso aqui é mais difícil de entender, certo? Na frente. Então, o que a gente pode fazer? Aproximar. Aproximar, isso mesmo. Ou arredondar. Isso. Aproximar ou arredondar. E aproximadamente 13 milhões
cerca de 30 metros e perto de 15 litros. Se o número não é redondo, pode usar uma aproximação, desde que realmente seja uma aproximação, desde que seja perto. Então, o que é perto de 15 litros? 14 litros e alguma coisa ou 15 litros e alguma coisa, tá? Então, aí você pode usar a aproximação e sempre colocar aproximadamente ou cerca de ou perto de, tá? Essas são as palavras que vocês podem usar para poder identificar o que é aproximado. Não comece uma frase com números. Então, não pode começar a frase aqui, ó. 4/5 do território de vendas ou 4/5 do território de vendas. Qual que é o certo a se começar? 4/5 por todo extenso. Por extenso, isso mesmo. R$ 3.400 foi o custo do treinamento e não 3.400. Então, qual que é o custo? 3.400 por extenso. E aqui só uma dica, né? 02, 03, 09. Então, do 1 ao 9, quando é um documento de natureza legal, fiscal, jurídica ou cartorial, do 1 ao 9 ou o 00, deve ser escrito com o 0 na frente, mas isso é só um documento oficial, tá? Quando não é um documento oficial, aí você pode colocar 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 por extenso, tá? E também tem o 0. E daí é por extenso. Aí a gente volta nessa primeira regra, ó. Tá bom? Então, o que vocês vão usar? Abaixo de 10 por extenso ou abaixo de 10 numeral? Abaixo de 10 por extenso. São de unidade de medida, idade, tempo, data, número de páginas, porcentagem, valores e proporções. Isso. Aí é a exceção. Então, quando se usa 2, 3 e 9 com 0 na frente, documento de natureza legal, fiscal, jurídica e cartorial. Isso aqui é só uma diquinha, tá? Para vocês. Porque, às vezes, vocês podem pegar um documento, ler e ver que está escrito 02, 03, 09. E você falou, mas a professora ensinou que abaixo de 10 é para escrever por extenso. Por que aqui não está escrito? Porque é um outro tipo de documento. Na redação de vocês, essa é a regra e essas são as exceções, certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida? Dúvida nenhuma, professora. Mesmo link, prof. Então, vamos lá. Se eu quero escrever R$ 359 foi pago na mesa, como que eu escrevo? Por extenso? Por extenso. Por que é por extenso? É por numeral. Peraí. Porque nunca se começa a frase com números. Isso, por conta por extenso. Da regra. A regra é que nunca Número comece uma 5. frase Não comece uma frase com números. Isso mesmo. Então, olha aqui, ó. Não é para começar por R$ 3.400. É para começar por R$ 3.400 por extenso. Certo? Sim, professora. E mais? Três quartos da população mundial são jovens. Como que eu escrevo? Por extenso ou numeral? Extenso, porque é começo de frase. E se eu colocar assim?
A porcentagem mundial, 3/4 dela são jovens. Aí é com numeral. Ah, aí é assim, né? Aqui, ó. Certo? Certo. E se eu colocar... vamos lá. O número de alunos que assistem a aula... 11 alunos. Vamos colocar... São 8,7 alunos que assistem a aula. Não dá. 8,7 alunos. E aí, o que eu faço? Você pode aproximar. Aproximadamente 9 alunos. 9 alunos ou 8 a aula alunos. do curso. Isso mesmo. Então, vocês pegaram? Entenderam? Sim. Sim. O que Sim, mais? professora, eu entendi. Professora, também pode ser assim, o número de alunos que faltaram foram 11. Isso. Aí esse já coloca 11 a gente vai escrever como? por extenso, porque 11 passa por extenso. 10. Peraí. É Hã? por numeral. É com número. Isso, Por é numeral. um número, numeral, isso mesmo. Porque é acima de 10. E se a gente colocar no dia 29 de junho, todas as 30 crianças brincaram em 500 metros quadrados. Como que a gente vai escrever tudo isso? Você vai escrever com números, porque é com 2 ou mais números. Na mesma o quê? Todos na mesma. Frase, no mesmo período. Eu ia falar Período. período, eu esqueci o nome. Fugiu da cabeça. Fugiu da cabeça o nome? Sim, eu ia falar período. Ah, vocês Fugiu estão muito da cabeça. craques. Eu vou liberar vocês, então, para o intervalo, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. É no mesmo link? E tomar gravação. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a narração objetiva e subjetiva. Vamos dar continuidade. Vocês entenderam do conteúdo sobre a questão numeral dentro da narração? Entenderam, né? Professora, entendi. Então, tá bom. Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre narração objetiva e narração subjetiva. O que é a narração objetiva? Neste tipo de narração, a história é narrada com objetividade, por isso ela é uma narração objetiva. E o que significa narrar com objetividade? O narrador limita-se a contar os fatos sem deixar que seus sentimentos, emoções transpareçam no decorrer da narrativa. É o tipo de narração que costuma aparecer nas ocorrências policiais dos jornais, nas quais os redatores apenas informam os fatos sem deixar envolver emocionalmente com o que está sendo noticiado, tá? Então, ele vai lá e narra e só apresenta o que está sendo, o que aconteceu. Não tem qualquer tipo de influência. Então, se não há influência, é o quê? Uma narração objetiva, tá? E o que é a narração... Opa! Aqui, qual que é o exemplo de uma narração objetiva? Ocorreu um pequeno incêndio na noite de ontem.
em um apartamento de propriedade do senhor Marcos da Fonseca. No local habitavam o proprietário, sua esposa e seus 2 filhos. Todos eles, na hora em que o fogo começou, tinham saído de casa e estavam jantando em um restaurante situado em frente ao edifício. A causa do incêndio foi um curto-circuito ocorrido no precário sistema elétrico do velho apartamento. Então, tem alguma emoção por parte do narrador nessa narração, nessa frase? Não. Frase Não. nesse parágrafo? Tem? Não. Não, né? O que ele faz? Ele noticia o que está acontecendo. O que é o fato? Um pequeno incêndio, quando a família saiu para jantar, e aí ele informa que o incêndio ocorreu por conta de um curto-circuito no precário sistema elétrico do velho apartamento. Então, ele só informa o que aconteceu, ele só narra objetivamente o fato. E o que é narração subjetiva? Neste tipo de narração, os fatos são apresentados levando em conta as emoções. Então, é inverso, a subjetiva é inversa à objetiva, porque leva em consideração as emoções, os sentimentos envolvidos na história. Nota-se claramente a posição sensível e emocional do narrador ao relatar os acontecimentos. Exemplo: em uma certa manhã, acordei entediada. Quem acordei? Eu. Eu. Isso acordei mesmo, eu acordei. Então, é o quê? Escrita em Primeira pessoa. primeira pessoa, isso mesmo. Narrador, Então, é escrito em primeira pessoa, nós temos um narrador específico aqui, né? É, que é o narrador personagem. Isso, narrador personagem, isso mesmo. Então, vamos lá. Em uma certa manhã, acordei entediada. Estava em minhas férias escolares no mês de julho. Não pude viajar. Fui ao portão e avistei, 3 quarteirões ao longe, a movimentação de uma feira livre. Não tinha nada para fazer, e isto estava me matando de aborrecimento. Embora soubesse que uma feira livre não constitui exatamente o melhor divertimento do qual o ser humano pode dispor, fui andando, a passos lentos, em direção àquela barraca. Como é triste o tédio. Então, o que tem nessa narração? Tem emoções. Eu. Que ela estava nas férias escolares e que ela estava que o que ela não tinha nada para fazer estava matando ela de aborrecimento. Isso. Júlia, o que você ia falar? Pode falar. Não, professora, eu ia falar praticamente a mesma coisa. Isso. Mas você quer acrescentar mais alguma coisa? Porque, ó, tem as emoções, sentimentos envolvidos na história, né? Isso que você ia falar, certo? Isso. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, onde a gente vai identificar esses sentimentos na história? Acordei entediada. Quem acordei? Eu acordei. Então, a narração é feita em primeira pessoa, como vocês já falaram. Estava em minhas férias escolares. Minhas férias. Então, são as férias da pessoa que está contando. Não pude viajar. Quem não pude? Eu não pude viajar. Fui ao portão e avistei. Eu fui ao portão, né? Quem fui? Eu fui. Então, a narração subjetiva é carregada de emoções e sentimentos da pessoa que está envolvida na história. Nota-se claramente a posição sensível e emocional do narrador.
Então, nós identificamos todas essas posições. E vocês viram que, ó, aqui temos emoções e sentimentos envolvidos na história. E ela é uma narração subjetiva. Aqui temos uma narração objetiva que é totalmente contrária. Por quê? Não tem emoção, não tem sentimento, não tem envolvimento. A gente não consegue notar uma posição sensível e emocional do narrador. Por quê? Porque o narrador limita-se a contar os fatos sem deixar que seus sentimentos, suas emoções transpareçam no decorrer da narrativa. Então, é totalmente oposto. Enquanto de um lado nós temos muitos sentimentos, a gente identifica a posição do narrador como uma pessoa envolvida na história, na narração objetiva é totalmente contrário. Não tem sentimento, o narrador não aparece e o narrador limita-se a contar o que está acontecendo. É só isso que ele faz, tá? Então, essa é a diferença de um... Professora, congelou tudo. Professora, congelou. Congelou, ficou a tela preta. Gente, vocês estão me ouvindo? Professora, tá cortando muito. Vocês estão me ouvindo? Tá cortando muito, professora. Não dá pra quase te ouvir. No começo vai bem, só que daí começa a travar. Oi, meus amores, vocês estão me ouvindo? Agora não. Cortando muito. Agora dá pra ouvir bom, professora. Dá para ouvir? Caiu... Desculpa, é que caiu a luz aqui em casa. Ah, tá. Acho que aqui a professora mudou de cidade, então tá essa cidade aqui às vezes cai a luz e aí cai a internet. Calma aí que eu vou ligar o computador de novo, tá? Tá. Eita Deus. Como banana. Ô, Vicente, você tá como anfitrião. Compartilha. Você. Acabei de ver os participantes e você tá como anfitrião. Meu Deus do céu, não é para fazer nada não. Não vou fazer nada, vou ficar parado aqui. Tá com Pausa a gravação, Vicente. Pausa a gravação. Não é para pausar nada. É, pode pausar a gravação. Oxe, o que é pra fazer? E compartilhar a tela, certo? Tá todo mundo vendo? Tudo certinho aí? Sim. Professora, Então vamos lá. Tipos de narração, narração objetiva e subjetiva, como a gente falou. Não tem como. Oi, Maria. Quer falar alguma coisa? Ah, desculpa, eu tava no cabelo. Ah, tá. Então vamos lá. Observação. O fato de um narrador de primeira pessoa envolver-se emocionalmente com facilidade na história não significa que a narração subjetiva requeira sempre um narrador em primeira pessoa ou vice-versa. Lembra quem me perguntou isso? Foi o Eduardo, né? foi o Eduardo. Acho que ele Lembra nem que eu tá... falei para você? Ele não tá. É. Mentira. Mas então, aqui está explicado o que eu tinha falado anteriormente. Não é porque está em primeira pessoa. Se o narrador é personagem, vai ser sempre escrito em primeira pessoa. Então, a narração sempre vai ser subjetiva. Agora, não é obrigatório que esteja narração subjetiva Narrador e que personagem. seja em primeira pessoa, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Exercício. Objetiva quando retratarmos a realidade como ela é.
subjetiva quando retratarmos a realidade conforme nossos sentimentos e emoções. Tá bom? Indique se o texto é uma narrativa objetiva ou subjetiva. A praia que visitamos era muito grande e a areia branquíssima. Havia pés de coqueiro e o calor era muito forte e bastante pessoas tomavam banho. E aí, é objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Porque ela estava dizendo que a praia era grande e a areia era branquíssima. Ela tem emoções. Isso, ela tem emoções, sentimentos. Então, aqui, A é o quê? Subjetiva. Vamos lá, próxima, B. Nossa, ao chegar à praia, senti uma emoção muito grande ao ver aquela imensidão que caminhava para o infinito. Tantas pessoas aproveitando e se divertindo. O sol, ele brilhava como nunca. Resolvemos todos aproveitar o máximo aquele dia maravilhoso e enquanto a brisa acariciava meus cabelos, eu tomava um delicioso suco. E aí? É subjetivo porque tem emoção. Contém emoções. Contém emoções. Isso. Já diz tudo. Subjetivo. Nossa, cheguei à praia e senti uma emoção muito grande. Então já diz tudo, é subjetiva. Até fala, né? Emoção. Isso mesmo. O sujeitão que parecia um carro de boi atropelando um trem de ferro, já entrou soltando fogo pela folga do dente de ouro. E aí? Esse é o objetivo, porque não tem emoções. Isso, não tem emoção. D. O cantor era moreno, alto, olhos verdes, tímido e elegante. Subiu ao palco com sua banda de rock e mostrou todas as suas composições. É subjetiva. É o quê? É objetivo. Professora, Oi? É subjetiva, Então, porque eu se fiquei ele era com tímido. Peraí, só um Nossa. pouquinho, Ângelo. Só um pouquinho. eu fiquei com dúvida nessa porque a pessoa tá dando características de outra, só que ao mesmo tempo tá dando adjetivos, tá falando as suas, tá dando meio que uma emoção. Então, as características são os adjetivos, tá? Que é moreno, alto, olhos verdes, ele está descrevendo a pessoa. Lembra quem que descreve? É o Adjetivo. narrador observador. Narrador Não. observador. Professora, a D Quem- é subjetiva? Lembra quem que descreve aqui em cima, ó? Lembra? Sim. Lembra aqui? Professora, a D é subjetiva? Acho Então, que é objetiva. objetiva, a D. Porque ó, o cantor era moreno, alto, olhos verdes, tímido e elegante. Subiu ao palco com sua banda de rock e mostrou todas as suas composições. Então, ele só descreveu o fato. Não tem emoção nenhuma dele aqui. Ou tem? Não. Tem, porque Não, né? ele é tímido. Não, mas não tem emoção do narrador aqui. Ele só está descrevendo a situação. Ele está descrevendo que a pessoa era tímida. Mas não tem emoção por parte do narrador. Tá?
Então, aqui, ó. Tá bom. Lembro de quando cheguei à praia pela primeira vez. Senti uma grande emoção ao ver aquela imensidão de água. O sol estava encantador, brilhava forte, transmitindo conforto e alegria a todos ali presentes. Nunca me diverti tanto em toda a minha vida. Foi um momento único de muito amor e paz. E aí? Esse é Subjetiva. Subjetivo, Ela subjetivo. dá emoções que ela tava porque já diz aqui, ó, sentindo professora. aquela imensidão da água, o sol tava encantador. Você sentiu uma grande emoção. Uhum, Conta aqui, ó. isso mesmo. O que mais? Todo mundo de acordo? Sim. E Então, vamos lá. F. Cercavam-na homens, mulheres e crianças. Todas queriam novas dela. Não vinha em traje de domingo. Trazia casaquinho branco, uma saia que lhe deixava ver o pé, sem meia, num chinelo de polimento, com enfeites de marroquim de diversas cores. O seu farto cabelo crespo e reluzente, puxado sobre a nuca, havia um molho de manjericão e um pedaço de baunilha espetado por gancho. E aí? Esse é o objetivo, porque ele não mostra emoções. Objetiva. Objetiva, isso mesmo. G. Dona Cômoda tem 3 gavetas e um ar confortável de senhora rica. Nas gavetas guarda coisas de outros tempos, só para si. Foi sempre assim, Dona Cômoda, gorda, fechada, egoísta. E aí? Esse aí também é Objetiva. objetiva. Isso, objetiva também. Produção de texto em sala. Será que vai dar tempo? Professora, Produção. tem uma meia hora. Tem meia hora só. Então, vamos lá. Produção de texto em sala. Eu não vou passar a produção de texto em sala, eu vou só explicar para vocês, porque não vai dar tempo. Senão a gente vai fazer uma coisa muito acelerada e não vai ficar bom, tá bom? Mas Tudo vamos bem. fazer o seguinte. Essa produção de texto, eu vou passar a tarefa para vocês. Então são 2 redações. Uma redação que vocês vão ter que fazer, mas eu vou dar as 2 atividades para vocês se basearem. Aí vocês vão escolher se querem tirar a produção do texto desse aqui ou do próximo texto, tá bom? E aí eu vou explicar. Então, o que que é? É para fazer uma narração objetiva, com o narrador em terceira pessoa, contando atropelamento. Use os elementos da narrativa e também descreva. Faça a redação com boa apresentação, coesão, coerência e siga as orientações para criar um título criativo. Use narrador observador. Olha só esse aqui. Personagens fictícios e secundários. Mínimo de 15 e máximo de 25 linhas. Tá? Então, o que é para fazer? Contando atropelamento. É uma narração também objetiva em terceira pessoa com narrador observador. Isso mesmo. Produção de texto para casa. É a mesma coisa? É a mesma coisa, professor. É a mesma coisa, é a mesma. Não, é uma narração subjetiva, aquela ali. Essa aí é uma narração
Essa é subjetiva, é verdade. Eu falei, uai, Mas o que assim, tá acontecendo? use narrador personagem e o resto é a mesma coisa, contar um atropelamento e em primeira pessoa. Isso mesmo, tá? Então, vocês vão escolher se vocês querem fazer uma narração objetiva ou uma subjetiva, tá? E eu quero a apresentação até a terça-feira da semana que vem, Tá bom, professora, eu vou ok? dar um jeito de Porque a fazer nossa aula é sexta-feira. quarta. Então, me entreguem até terça-feira para eu poder olhar a redação de vocês. Ô, professora, eu vou tentar fazer sexta-feira, porque sexta-feira eu não tenho aula. Tá bom, sem problemas. Aí façam e me entreguem, tá? Professora, Manda hoje pelo eu não tenho WhatsApp aula. no número da Professora, igual eu já ensinei para vocês. Tá bom, Então, eu vou professora. passar aqui uma revisão para que vocês consigam fazer as duas redações. Então, vamos lá. O que é a narração objetiva? A narração objetiva é quando o narrador limita-se a contar os fatos sem exposição sem de emoções. sentimento. E a narração subjetiva é quando há emoção e sentimento envolvido pelo personagem da história. Observação: o fato de um narrador em primeira pessoa envolver-se emocionalmente com mais facilidade na história não significa que a narração é subjetiva. Não significa que a narração subjetiva requeira sempre um narrador em primeira pessoa, tá? Então, observem bastante isso aqui, porque é difícil de identificar. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Deixa eu dar pause no compartilhamento, que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Ó, o que eu falei? O que lá embaixo o conteúdo pede? Tipos de personagem também, tá? Então, ó, os personagens são seres atuantes em uma história, pode ser animal, Uma pessoa ou até mesmo um objeto. Além de serem encontrados na literatura, os tipos de personagem também estão presentes no cinema, teatro, televisão, desenhos. Etc. Aqui, protagonista, personagem que mais bem desenvolvido na história, tá? Antagonista é o personagem que traz ou representa uma ameaça, obstáculo, dificuldade, impedimento ao protagonista. Ele que impede o protagonista de realizar o que ele quer. Coadjuvante, personagens secundários. Real ou histórico, personagens que realmente existiram e que o autor tenta reproduzir com grau de fidelidade. E fictícios são os personagens criados com base em pessoas reais. Ele tem uma lembrança de pessoas reais, mas que vivem histórias que poderiam acontecer com pessoas comuns. Então, aquilo ali que ele está retratando é só uma história, não é baseado em fato real, tá? Então, é o quê? Fictício. Por mais que ele se inspire na história de alguma pessoa, a história é fictícia, tá? Vamos retomar outro assunto também lá da aula passada. O espaço da narrativa, lembra da aula? Espaço interno e espaço externo. Ah, sim, professora, Isso. eu lembro. O que é espaço ou ambiente físico, espaço
físico ou ambiente físico. Compõe o âmbito autêntico, o qual é utilizado como cena onde se desenrolam as situações, onde desenrolam as atuações dos personagens, tá? É o ambiente físico. Ambiente social é o universo social. Nele estão inseridos os personagens secundários, totalmente decorativos, tá? Então, é o ambiente social. O que é ambiente psicológico? É a esfera interna dos seres fictícios. Então, são as emoções dos personagens, tá? Espaço ou ambiente que se refere ao núcleo físico, é o espaço geográfico. Isso é amplamente diversificado, podendo constituir um cenário campestre, praia, floresta, daí por diante. Pode ser vários desses cenários numa mesma história, tá? Espaço social, pelo qual circulam os personagens, e espaços psicológicos e suas atmosferas interiores. O que são as atmosferas interiores? Sentimentos, tá? Eu acho que tem mais uma coisa aqui em cima para poder... Não tem. É isso mesmo. Então, eu quero que vocês usem todos esses elementos para fazer uma boa redação. Prestem bastante atenção. Se tiverem alguma dúvida, tá? Entrem em contato comigo pelo próprio WhatsApp, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Vamos fazer uma boa produção de texto? Então, tá bom. Deixa eu voltar lá na questão para vocês. Então, eu vou liberar vocês mais cedo, tá? Infelizmente. Acabou. Infelizmente, né? Né? Tá bom? Então, façam o texto. Eu vou aguardar o texto de vocês pelo WhatsApp. Eu quero comprometimento. Tudo aquilo que a gente já conversou aquele dia, tá bom? Tá bom, professora. Então, tá bom. Deixa eu só confirmar quantas pessoas tem na sala para poder... São 10. Porque tem 12 tirando o computador e o celular da senhora. São 11. E tal. Beleza, então. Só para confirmar quantas pessoas são para poder responder a chamada, tá? Então, ó, boa atividade para vocês. Até semana que vem. Quero comprometimento. Mas semana que vem não tá? vai ter aula. Já não tem, Até né? aula que vem. Até aula que vem. Agora é só É a aula que vem. Só que eu quero a atividade, tá? Tá bom, até terça-feira que Tá vem. bom, professora. Isso. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.